Deixai toda esperança, ó vós que aqui. Esse singelo aviso está estampado nas portas de bronze. Ele nos dá uma singela pista da diferença entre terror e horror. Enquanto um trabalha na antecipação, aquela luta interna para evitar o que está atrás da porta, o outro opera na presença, no abrir da porta e encarar a existência nua e crua. E principalmente naquilo que permanece depois do contato. Hoje, no Laboratório Entre Linhas, eu recebi Fernando Mantelli, autor de Feliz Fim do Mundo, Raiva nos Raios de Sol e além do romance Confissões Perdidas. Claro, tem um livro com título aqui que traz um aviso claro. Os piores contos de horror. Fernando é diretor, roteirista, produtor, professor e escritor. Ele também é doutorando e mestre em escrita criativa pela PUC. E ele é especialista em cinema, somando aí uns 20 filmes no seu currículo. Aqui a gente conversou sobre escrita, carreira, similaridades e diferença entre os filmes e livros, como foi fazer essa transição, mas também falamos como é escrever terror, como é produzir filmes de terror e, claro, sobre os seus livros e projetos futuros. Então, se ajeita aí, coloca seu óculos de segurança, acenda a luz e, se tiver coragem, atravessa os portões de bronze. O medo surge do extraordinário, mas também do comum. Pode ser um fantasma, uma bruxa, um boneco de voodoo, ou simplesmente a sua Alexa conversando sozinha. Afinal, nada como uma boa pressão de um maníaco para a gente sair da zona de conforto. E é com essa ideia que eu dou boas-vindas ao autor dos piores contos de horror. Fernando, seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para se apresentar. Tudo bem, Pablo? Não, acho que ele já me introduziu, eu te mandei meu mini currículo, né? E, enfim, agora eu tenho uma carreira longa, tanto no cinema quanto na literatura, mas atualmente estou bem focado na literatura e, em especial, essa questão do gênero de horror, né? Com esse livro que eu lancei final do ano passado, o finalzinho ali, praticamente, começo desse ano, Os Piores Contos de Horror, da VEC Editora. E agora o próximo que vai ser lançado, que é uma coletânea que eu sou o organizador e um dos autores, que é Os Sete Pecados Canibais, também pela VEC Editora. A primeira pergunta tem que ser a mais óbvia. Por que terror? Olha, eu vou ser bem sincero, que é uma coisa assim meio por acaso, tá? Porque o que acontece? Eu sempre, eu sempre fui muito cinéfilo, sempre gostei de todos os gêneros de cinema e o terror entre eles. É um dos meus gêneros favoritos, vamos dizer assim, no cinema. Mas eu não vou dizer que assim, eu gosto de terror, mas não gosto de comédia. Não, eu gosto de praticamente todos os gêneros e filmes que não são de gêneros, principalmente, meus filmes favoritos são os filmes de autor, né? Cinema autoral. Então, minha formação toda é no cinema autoral europeu, ali, dos filmes dos anos 60, dos anos 70, cinema americano dos anos 50, então, essa é a minha formação. Mas eu, quando comecei no cinema, aí que eu digo que é por acaso, num edital de curta-metragens, eu participei com um roteiro que era de terror, o filme Blackout, e o filme ganhou, foi contemplado. Em seguida, surgiu uma oportunidade de fazer um outro filme de terror, que era Flores do Mal, que era um filme de serial killer, que eu tenho 3 filmes de serial killer já feitos, e tem 3 histórias, não, 4 histórias no livro Os Piores Contos de Horror, que são de serial killer. Então, é um tema que eu também me interessa, eu estudo bastante. E aí eu comecei com esses filmes e meio que eu fui jogado para isso. Toda vez que tinha alguma oportunidade, algum projeto que incluía terror, o pessoal lembrava de mim e quando eu vi, eu estava no meio do terror. Não tinha assim, isso que eu digo que foi por acaso. Só que o que aconteceu? Isso foi, vamos dizer, uma coisa assim dos anos 90, século passado, né? Até ali 2004. Em 99, 2000, eu comecei com a literatura. Eu comecei o cinema no final dos anos 80. A literatura eu comecei um pouco depois. E aí eu decidi, até em função de que o meu trabalho no cinema tinha se voltado todo para essa
área do terror, né? Eu decidi que eu não iria escrever terror, né? E os meus livros de contos, os primeiros, Feliz Fim do Mundo e Raiva nos Raios do Sol, e o romance Confissões Perdidas, não são de terror. Tá? E meio que uma decisão até... Porque eu gosto de tudo, eu tenho muita facilidade. Eu, assim, ó, realmente, cada escritor, cada criador tem as suas facilidades, os seus defeitos, enfim, é normal, cada pessoa de um jeito. No meu caso, eu tenho muita facilidade para criar. Então, eu consigo escrever sobre todos os gêneros, eu consigo fazer filmes sobre todos os gêneros, sobre todos os assuntos. Eu não sou uma pessoa que, sobre tal coisa eu me travo. Não, esse não é o meu problema. Obviamente, tem meus defeitos, meus problemas, né? Senão eu estaria rico, mas, assim, não é esse, sabe? Não é esse eu não consigo, tal coisa eu não consigo. Então, eu decidi mais ou menos isso, sabe? Que a minha literatura veio por um outro caminho e foi isso que aconteceu. Só que quando eu estava fazendo o mestrado na PUC ali, isso foi em 2017, e já fiz, sei lá, uma dúzia de filmes de terror, e eu, na literatura, comecei a esbarrar numa certa coisa, como é que eu posso dizer, uma certa limitação. Eu comecei a sentir, assim, nessa época contemporânea, uma certa limitação, assim, da minha criatividade para certos temas, assim, na literatura, sabe? E coisas que eu nunca tive no cinema, em função, inclusive, por causa do gênero, porque uma das grandes vantagens do gênero do horror, do terror, do fantástico em si, é que tu pode fazer tudo. Basicamente, tu pode fazer tudo, porque é admissível. Entendeu? Então, vamos supor, a própria ultraviolência, ela é uma coisa que, às vezes, sei lá, numa coisa mais autoral, mais cabeça, entre aspas, uma coisa mais que não tem um gênero que vai atingir um público mais intelectualizado, talvez existam certas restrições, certas coisas que as pessoas não se sentem bem, porque a princípio ninguém se sente bem com a violência, né? Mas que em outros gêneros isso acaba sendo soando às vezes como um defeito, porque hoje em dia ali a arte ela está muito em cima da moral, né? A gente está vivendo um período que a questão moral ela conta muito, assim. E, e aí eu comecei a ver porque que nunca foi muito meu caminho, eu sempre fui mais amoral mesmo, né? Então eu comecei a achar que de repente eu tinha motivos para começar a trabalhar com literatura de horror, que primeiro, isso que eu acabei de falar agora, depois a própria o know-how que eu tinha e o público também, o mercado. Porque isso é uma coisa que a gente vê. Eu escrevi esse romance, Confissões Perdidas, modéstia à parte, eu acho um belo romance, mas a repercussão foi mínima, foi ínfima, porque o público é muito pequeno. Então, outro ganha um grande prêmio literário, coisa que também já é um pouco complicado, porque, por exemplo, tu é um autor, tu também tinha uma editora, ótima editora, editora O Grifo, mas é uma editora que não tem uma bala na agulha para bancar certas coisas. Então, por exemplo, a editora não escreve no prêmio o Jabuti. Tem que ser o autor que vai escrever. O Jabuti é caríssimo. O Jabuti custa, sei lá, R$ 500, nem sei, não vou chutar aqui, mas pode pesquisar e depois botar ali na tela. Exato. Mas é caro. A verdade é isso. Eu nunca participei. Agora, com os piores contos de horror, vai ser escrito. O Arthur, o editor da VEC, me perguntou e tal, o que eu achava das chances e tal, a gente decidiu juntos e ele vai escrever. Porque a VEC é uma editora que tem, vamos dizer, mais bala na agulha, né? Publica muitos livros, né? É especialista no gênero, quer dizer, então eu estou em casa, né? Mas eu acho que
o que acontece? Eu fiz toda essa volta para dizer o seguinte, que ou um livro, vamos dizer, um romance, tipo Confissões Perdidas, que é uma coisa mais existencialista, mais psicológica, ou ele ganha um prêmio para cair nas graças do público, ou ele não vai ser, ele não vai aparecer. A gente não tem dinheiro para divulgar, a gente não tem condições porque aí eu estou falando uma editora aqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente não tem condições de competir com o Rio, São Paulo, com as editoras grandes, tem tudo isso, né? Já o gênero de horror, isso eu já percebia pelos filmes, ele tem um público próprio. As pessoas que gostam de terror, no cinema, na literatura, no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, entendeu? Esse público ele é unificado, ele é como se ele tivesse tem um motivo que faz eles gostarem das mesmas coisas, que é o terror, o horror, o sobrenatural, a violência gráfica, essas coisas assim, né? Então, digamos assim, né, me perguntou por que o terror, eu demorei para responder, né? Mas dei vários motivos, assim, né? Exato, porque como eu falei no início, foi por acaso, que foi um filme que eu fiz que deu certo, e aí depois que aconteceu esse acaso, eu me envolvi nesse círculo aí e não saí mais, né? Então não foi algo tão óbvio assim, né? Pelo contrário, você teve diversas experiências transitando entre os gêneros e aí também chegou no terror. E como é para produzir terror, né? Produzir o medo? Eu acho assim, eu não era muito familiarizado com a literatura de horror. Eu era mais familiarizado com o cinema. Eu tinha lido algumas coisas, para não dizer que nada, eu já desde muito tempo eu gosto da obra do H.P. Lovecraft, que ele faz aquele horror cósmico. Bom, H.P. Lovecraft eu sou familiarizado, inclusive ninguém falava em H.P. Lovecraft, eu já tinha lido a obra inteira dele, né? Mas eu sou antigo também, né? Mas vamos dizer assim, antes de ter modinha eu já tinha lido. E pensando nisso, a gente fala de, né, de literatura versus filmes, na sua experiência que já transitou entre as duas áreas, qual é essa diferença entre produzir terror em um filme e produzir esse mesmo terror em um livro? Não, é incrível o Lovecraft, né? É sensacional. Mas eu comecei a ler Lovecraft, olha, eu estava na faculdade, foi em 87, faz tempo, e aí lá por 95 já tinha lido toda a obra, né? E a modinha mesmo começou a lá pelos anos 2000, então eu antecipei um pouco isso aí, nesse sentido, aqui no Brasil, né? Mas não era, fora Lovecraft, algumas coisas de Stephen King que eu li também. Eu vou dizer nada, um que outro livro, né? Richard Matheson, enfim, mas eu nunca fui assim um leitor de literatura de horror. Até hoje não sou, não conheço bem os autores, conheço de ouvir falar e tal, mas de ler mesmo pouca coisa. Depois que eu comecei a escrever mesmo o horror, eu comecei a ler algumas coisas para me inteirar mais, principalmente os nacionais, os colegas, né? E o que eu percebo, já para entrar na tua pergunta com relação ao cinema, é que, em termos de forma, os livros de horror, de terror, na sua maioria, são bem mais simples. E os filmes, ao contrário, são super sofisticados. Então, eu vejo essa já uma diferença grande. Eu acho que, na literatura, essa atmosfera, assim, ela é muito em função de descrições mais objetivas e personagens também mais arquetípicos, assim, tá? No cinema, a gente já vê coisas mais sofisticadas, que se aprofundam em questões psicológicas de forma mais pirada, assim. Eu acho que na questão formal, eu acho que o cinema ele está bem acima, tá? Na minha visão, assim. Como eu disse, não sou um grande leitor de literatura de horror, mas o que eu li, né? Eu acho o cinema. Porque aí vem um outro lado, assim, que toda a minha formação é do cinema, principalmente nessa área de horror. Então, se tu for ler os piores contos de horror, é bastante, assim, cinematográfico, digamos assim,
né? Ele tem uma coisa bem visual, ele tem essa... Mas eu percebo que eu acho que o cinema de horror ele tá num nível bem acima assim da literatura de horror, sabe? Acho bem assim. Eu acho que o cinema de horror tem coisas muito impressionantes, assim. Eu gosto muito, assim. Agora, a diferença entre fazer um filme e escrever um livro, basicamente, é o dinheiro. Né? Porque, assim, provavelmente, se eu tivesse o dinheiro que eu gostaria de ter, eu talvez nunca entrasse na literatura. Eu ia continuar sempre no cinema, sabe? A minha guinada para a literatura foi um pouco em função de uma certa frustração de não conseguir produzir a quantidade de ideias que eu tinha, porque, como eu te falei lá no início, eu sou muito prolífico, então eu tenho muitas ideias, e isso, em termos de cinema, não é muito saudável, porque o que acontece num filme, normalmente, tu te envolve muito tempo com uma ideia. Vamos supor, tu vai fazer um longa-metragem, tu vai ficar 4 anos no Brasil, né? Tu vai ficar 4 anos envolvido com aquela ideia ali, no mínimo, né? E um livro, às vezes, em um ano, tu publicou, o ano que vem tu já está com outra ideia, então a coisa circula mais rápido, né? Legal, e eu vejo também que isso é um trabalho que te permite, né, ter e trabalhar com várias ideias simultâneas, porque você pode escrever, parar, depois voltar. Não sei se o cinema vai te dar essa mesma liberdade, né? Afinal, você tá em 2, 3 sets de filmagem e acompanhar tudo isso deve ser mais confuso. Pois é, não, aí é que tá, eu acho que tu tá certo, assim, teoricamente poderia dar, vamos dizer, como eu disse, se eu tivesse a grana, eu tivesse o dinheiro para fazer, porque quem faz filme mesmo do Brasil tem dinheiro, o nosso Walter Salles é um bilionário, entende? Então, tipo, não é por acaso, agora, se eu fosse um bilionário, de repente eu poderia ter essa coisa que tu falou que é super legal, de tu poder fazer várias ao mesmo tempo, poderia fazer também com o cinema, né? Mas a nossa realidade é quando tu te agarra, tu consegue uma verba para fazer um filme, tu consegue uma iniciativa para fazer um filme, tu tem que fazer, tem que te concentrar tua dedicação naquilo ali, né? Total, assim, porque envolve outras pessoas. Enfim, essa é a principal diferença também, o fato de que envolve outras pessoas, né? E um livro, tu pode escrever o livro, ficou uma porcaria esse livro, tu bota ele dentro da gaveta, ou apaga do teu computador e já era. E um filme, no momento que tu filma, que tu envolveu as outras pessoas, tu tem um compromisso que aquele filme, se ele ficar ruim, azar o meu, porque eu vou ter que exibir esse filme, porque tá todo mundo me pedindo, todo mundo participou, não é só meu. A criação não é só individual, né? Ela é coletiva, né? Então isso também é uma diferença bem importante, né? Sim, e além disso tem toda uma entrega, né? Você já vendeu um produto, então você tem que cortar a imagem, tem todo aquele esforço, né, coletivo. E até mesmo pegando essa visão, que eu acho que é legal a gente falar aqui, porque na minha experiência eu conversei bem mais com escritores, e eles vêm geralmente da escrita. E é legal ver que existem outras formas de pensar esse terror e etc., uma outra forma de se contar essa narrativa. E agora trazendo para os livros, né, os piores contos de horror, você falou dessa parte visual, de fazer esses cortes secos, e eu percebi, me corrija se eu estiver errado, que no seu livro tem muito esses recortes assim de cena. Isso você vai ter aquele impacto visual, aquele corte seco e fala, caramba, né? Pelo menos foi o que eu senti lendo, como se eu tivesse realmente em um filme. Não, não está errado, não, está certo. Eu acho só que, na verdade, como esse livro ele é uma coletânea, ele tem alguns contos que fogem disso. Tem alguns contos que fogem disso, né? Mas essencialmente é a minha linguagem, digamos assim. Mesmo num romance que não é de horror, isso também aparece, sabe? Essa coisa de parecer que é um filme. Claro que, por exemplo, se eu pegar o livro que eu escrevi, o Romance Confissões Perdidas, ele tem, inclusive, a versão dele de roteiro para longa-metragem, mas ele já tem umas coisas que não são muito filmáveis, que ele fica muito dentro da cabeça dos personagens, né? E no Piores Contos de Horror, são poucos os contos que eles ficam assim dentro da cabeça das personagens, né?
Então, por isso que essa coisa visual ela aparece mais. Assim. E sobre o livro, é claro que eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu realmente achei muito interessante. Por acaso você tem uma Alexa? Não, não tenho. Aquilo foi curioso, esse conto do Alexa, né? Veja bem, olha só, o livro ele tem esse aspecto de coletânea e ele tem um conto, que é aquele conto A Vampira, que aquele conto ele tá no meu primeiro livro, Feliz Fim do Mundo, publicado em 2000. Então ele é o conto mais antigo do que está ali. Ele faz uma dupla com aquele a Clara Scarlatti, é a mesma personagem. Então, esse A Clara Scarlatti eu escrevi há uns 2 ou 3 anos, tá? Então, só que é a mesma personagem. Eu acho que sim, eu achei que é legal botar eles dois juntos, assim. Né? Eu achei que era uma boa ideia. E, e todos os contos, enfim, muitos são antigos. Não, esse é o mais antigo, de 2000. Mas tem conto que eu escrevi ali, sei lá, em 2010, 2015. Então, já existia internet e tal, mas não tinha essa coisa da Alexa, da IA, né? E aí o livro já estava aprovado, eu tinha fechado o livro, já estava aprovado pela AVEC, mas só que demora, tem um tempo assim que, né, tem o revisor assistente, porque o trabalho deles é muito minucioso, né? Então tem um revisor assistente que lê, que te dá sugestões, ele volta, enfim, normalmente a gente acata várias sugestões que são boas e aí tem que mexer de novo no texto. Aí depois a parte de diagramação, o livro também ele é super bem cuidado nessa parte, né? Ele tem ilustrações, e fui eu que fiz também aquela parte do miolo ali. Bom, então todo nesse meio tempo que ele leva entre ser aprovado e ir para a gráfica, passa aí, sei lá, uns bons 7, 8 meses. E aí eu tive essa ideia. Eu tive essa ideia numa história que me contaram, mas era uma história tipo lenda urbana, assim. E aí eu resolvi criar a minha própria, né, sobre a Alexa, porque eu também senti falta dentro desse modelo de falar sobre várias coisas, várias épocas também, né? Tem uma história que se passa em 1600 e pouco, depois tem a última lá que é baseada em Lovecraft, que se passa em 1930, e assim vai indo, né? Então, aí eu pensei, tá, mas não tinha nenhum conto, assim, de uma época de agora mesmo, assim. Agora, 2026, 2025, sabe? E eu tinha escrito essa história por um, por uma vontade, assim, escrever, porque está sempre produzindo, né? Eu pensei, a gente tem que botar esse ponto no livro, né? Daí consegui, falei lá com o Arthur, com o editor, a gente deu um jeito, botou ali, não atrapalhou a produção, né? Que já estava bem encaminhado o livro, já estava assim, quase a ponto de ir para a gráfica, né? E aí entrou esse conto e eu acho que ele deu um sabor muito bom ao livro, assim, tá? Porque muitas pessoas não vou dizer que acham esse o favorito, mas assim, falam desse conto, sabe? Porque ele diz a respeito de coisas de agora, né? E ele é bem assustador, né? Ele é bem assustador, porque que nem tu disse, para quem tem Alexa, para quem ele dá medo, assim, né? O livro todo ele tem contos muito bem escritos, mas eu falei, cara, como é que ele chegou nessa ideia de uma Alexa conversando sozinha, né? Porque esse processo, né, é algo que hoje todo mundo conhece, tem a Alexa, ou interage com alguma inteligência artificial. Então é algo que você chega em casa, apaga a luz e fica, peraí, se eu ouvir qualquer barulho agora. É, não, é isso mesmo. É esse nesse sentido que eu acho que ele foi feliz, assim, né? No caso, eu fui feliz com esse conto. E ele tem uma pegada meio David Lynch, assim. Ele não tem, assim, vamos dizer, uma solução. Ele trabalha com essa coisa, vamos dizer, o tema ali também um pouco, além do horror dessa relação ser humano com a máquina, né? Ele tem um tema meio da identidade, assim, a questão da identidade, que a pessoa some, não vou fazer spoiler, né? Mas, enfim,
Dizer que tem a ver com o David Lynch, com essa fase de Twin Peaks, digamos assim, não é um spoiler, é ao contrário, acho que é uma boa referência para a pessoa ler e pensar, né? E já aproveitando essa fala, né, você falou alguma das suas referências, mas você falou que não consumia tanto assim. Então eu quero saber como é e quais foram as referências, como foi esse processo de pesquisa, né, para compor esse processo criativo. Tá, eu falei de Lovecraft, o livro tem uma referência explícita, não é nenhuma referência, é uma citação, que o último conto, aquele A Cratera, que é o maior conto, ele é escrito no universo do H.P. Lovecraft, se passa na cidade de Arkham, que é uma cidade que ele criou, depois foi usada pelo não sei se foi Bill Sienkiewicz ou foi um desses quadrinistas norte-americanos lá, para o Batman, né? E aí ficou muito mais famoso no Batman, mas foi criada lá pelo Lovecraft. E a Universidade de Miskatonic, enfim, todas essas coisas que estão no universo do Lovecraft. Daí a minha intenção era fazer um conto como se fosse escrito pelo próprio Lovecraft. Então ele, de certa forma, ele não tem muita modernização, mas algumas pessoas já falaram isso, né? Ele tem uma coisa que foi modernizada, que ele entra num tema que o Lovecraft não entra, que quase não tem personagens mulheres na obra do Lovecraft, né? E nesse ponto tem, e não só tem, como, vamos dizer, são as antagonistas, né? E, mas só que, ao mesmo tempo, eu sou bem estudioso na obra do Lovecraft, se tu for ver e for acompanhar a linha do tempo, os últimos contos de Lovecraft, não exatamente os últimos, mas na última fase, começam a aparecer personagens femininas. Tem aquele Sonho da Casa das Bruxas, que tem a personagem. Tem aquele a Coisa na Soleira da Porta, também tem uma personagem feminina. Tudo bem que ela, ela foi possuída por um homem, né? Ela é um homem num corpo de uma mulher. Mas, enfim, porque o Lovecraft, gênio, gênio, o cara mais criativo, só que ele realmente era um cara, assim, moralmente meio... Hoje em dia ele seria cancelado. O cara morava lá, era um filho da vovó, né? Então o cara ele tinha uma coisa meio xenófoba, talvez um pouco misógino, enfim. A gente não... Se a gente for olhar com esses olhos a obra dele, tu até vai ver algumas coisas, mas eu acho um pouco de exagero, porque, na verdade, se tu acompanhar a obra dele, não é isso que passa, entendeu? Ele te passa uma outra coisa, né? Por isso que eu acho que ele é bom e é gênio, apesar de ter essas ressalvas, né? Mas, e aí o que eu quis fazer? Como se fosse uma espécie, vamos continuar, será que ele indo nessa toada, depois ele não ia começar a falar mais de personagens femininos? E isso que acontece ali. E aí ali tem uma coisa que é contemporânea, que o narrador, a gente percebe ao longo da narração que ele é um cara meio misógino. Então ele tem, assim, vamos dizer, desde o começo, ele tem uma espécie de medo das mulheres. Ele tem alguma coisa mal resolvida com as mulheres, o narrador. E não por acaso, ou talvez por acaso, aconteceu com ele, tem toda essa coisa que aquelas mulheres somem e aí porque é horror cósmico, né? Aí, tipo, na verdade, são criaturas do outro mundo, assim, né? Que invadem o corpo daquelas mulheres, mas tem, vamos dizer, essa parte meio metafórica, meio simbólica, que é uma modernização, vamos dizer assim, que o Lovecraft não falaria sobre esses temas, que na verdade são temas bem atuais, assim, né? Então, nesse sentido, é uma referência. Depois eu tenho, porque eu separei, né, o livro em as coisas sobrenaturais, a parte de serial killer, que seria um horror mais realista, e o horror cósmico. Essa parte do horror cósmico teria o Lovecraft como evidente maior referência explícita ali. E também eu faço muita pesquisa de coisas assim. Por exemplo, eu tenho um livro aqui escrito por um autor brasileiro, Carrion, uma coisa assim. Talvez não um livro não muito sério, mas que eu adoro, que é um livro sobre OVNIs. Então ele é uma espécie, ele faz relatos, é um livro, os relatos são curtinhos, os relatos eles
Eles não são muito literários, assim, sabe? Mas ele é uma espécie de compilado de relatos de todas as aparições de OVNI no mundo. O livro é dos anos 80, então, tipo, de lá para cá, não, as novas não tem, mas tem muitas, são centenas. E algumas histórias eu peguei dali desse livro. As duas histórias que tem ali, como é que é? A luz que veio do céu, né? Não? É? E a outra do Raio Invisível. Então, são essas duas histórias que eu tirei desse livro. Que eu tirei desse livro. São supostamente histórias reais, né? Mas nessas duas histórias, na verdade, eu percebo que o livro ele faz isso nessa parte final, cósmica. Eu acabei apostando bastante nessa questão psicológica. Então, faz sempre uma espécie de... Nesse, por exemplo, o Raio Invisível, ele faz uma espécie de analogia de questões psíquicas com essas questões dos OVNIs, assim, né? Então, porque é aquele recurso narrativo, assim, bem tipo do terror, mas, enfim, não só para terror, que é assim, ninguém viu aquilo ali, só o cara que está narrando, sabe? Então, pode ser verdade, mas pode ser tudo coisa da cabeça dele, né? Então, eu conto muito com isso nesse conto, por exemplo, e ele se propôs a ter uma profundidade psicológica bem interessante no caso desse personagem. E o outro é um pouco mais documental, daí o da luz que vem, queima o cara e tal, né? E aí tem já trabalho ali no caso também com um body horror, né? Tem um horror corporal, o cara começa a se desmanchar. Então, porque na verdade a ideia do livro, e eu acho que nesse sentido ele fez o que nessa parte assim, ele cumpriu o que queria, é falar sobre todos os gêneros de horror. Ele não é o meu livro ele é gore, ele é psicólogo. Não, cada conto é de um assunto. Isso foi até uma certa dificuldade com o editor assistente lá, com uma discussão que a gente teve, para buscar uma unidade melhor nisso. Essa divisão que eu fiz por sobrenatural, serial killers e horror cósmico, isso foi depois da conversa com o editor assistente. Ele era diferente, sabe? Mas essa ideia que eu tive depois, a gente começou a querer cavar uma unidade maior assim para ele, e essa foi a ideia. E acho que ajudou, criou mais unidade. Mas uma coisa que a gente vê que não é um problema do livro, pode ser, às vezes porque a gente sentindo falta de unidade, às vezes o livro ele fica um livro que um conto não tem nada a ver com o outro, às vezes essas coletâneas assim meio aleatórias, né? É muito ruim porque tu lê um, o outro não tem nada a ver, a tua cabeça não consegue montar né? Mas, ao mesmo tempo, um aspecto positivo é ter uma variedade de temas e de subgêneros, né, do horror, que é uma espécie assim para o gosto de todo mundo. Então, a gente vê, tem gente que não gosta do um, do outro já adora, muito em função disso, né, desses subgêneros, né? Então, para não ser tão, eu te falei que eu falava, né? Mas ainda falando das referências. Com relação à segunda parte do livro, que são os psicopatas e tal, há mais ou menos a mesma coisa. Minha referência são os filmes, tá? Que eu gosto bastante desses filmes assim de true crime, né? E também uma literatura que eu tenho aqui sobre serial killers. Ilana Kazoy, eu tenho os livros dela, enfim, outros livros gringos também aqui, enfim. Então, basicamente, juntando essas duas coisas, né? E alguma coisa de literatura também. Eu gosto muito daquele livro O Assassino Dentro de Mim, eu acho que é do Jim Thompson. O Assassino em Mim, eu acho que é Killer Inside Me é o nome. Li o livro, vi os dois filmes que fizeram, e também me inspirou bastante, né? Principalmente num dos contos ali. É isso. E na primeira parte, aí sim, daí é uma coisa bem mais variada, mas que também não fica muito longe disso, né? Muita pesquisa, eu tenho livros sobre vampirismo, eu tenho livros sobre lobisomem, eu tenho livros sobre zumbi, vai que não tem zumbi, né? Mas muita coisa também está baseada nessa minha pesquisa e a maioria absoluta das coisas do cinema, né? Muita coisa inspirada nos filmes.
E também outra coisa que ali eu trabalho mais os mitos, os arquétipos, digamos assim, né? O vampiro, o, o fantasma, né? Essas coisas assim, a maldição, o feitiço, né? Tá muito em cima dessas coisas que são as coisas antigas do imaginário, né? Então ali é a parte que entra mais essa coisa do imaginário. Eu não sei se é uma característica só desse livro, né? Ou é uma característica sua, mas de onde que vem esse processo criativo, ou essa característica de pegar uma coisa do cotidiano e passar a contar a história a partir dela, né? Seja com coisa do sobrenatural ou qualquer outro motivo aí. Não, isso é boa, muito boa essa tua pergunta. Pegou um aspecto interessante que, na verdade, mas vamos dizer, se a gente pode falar que tem uma obra, digamos, eu tenho 4 livros publicados, talvez possa afirmar isso, né? Isso tem a ver com a minha obra, isso tem a ver com o meu jeito, assim, sabe? Porque realmente essa coisa do cotidiano é o que poderia dizer que une tudo, que faz o laço de tudo isso. Eu trabalho muito com isso. Inclusive, eu estou com um livro de poesia pronto agora, que ele não tem nada a ver com o gênero de horror, nada a ver. Poesia normal, né? Como se o horror não fosse o normal, mas vamos dizer assim, dá para entender. É aquela coisa assim, pretensões de altas literaturas, mas a pessoa que leu até agora e fez uma avaliação, assim, ela tocou muito nesse aspecto, assim, dizendo assim, pô, ela disse assim, pô, que esse teu negócio do cotidiano que tu usa nos teus outros livros, tu consegue passar para poesia, e claro, elogiando, né? E transformar isso em verso e tal. Mas, enfim, captou que é exatamente isso. Isso é uma coisa que, se tu olhar nos meus livros, vai estar em todos, né? Que bom, que legal. E porque geralmente quando a gente fala da história de horror, já parte do abstrato, já parte do sobrenatural. E aqui não. A gente está andando na rua e pá, simplesmente começa a história. E quando você se dá, né? Quando você percebe, já começou, você já está com medo, você já está tenso. Né? Você já até foi consumido ali dentro por um personagem. Então eu acho que isso é um elogio, né? Um parabéns porque eu achei isso bem legal, até mesmo dentro de contos, porque você pega um conto de vampiro, fantasioso, tal, é uma coisa, mas aqui a gente parte de um bêbado, uma coisa mais normal do mundo. Se eu sair aqui, eu encontro uns 5 ali lá fora. E a partir do bêbado ali no sentado no bar, já começa uma história de vampiro. Não, eu acho assim, eu tenho orgulho disso, assim, de certa forma, porque. E foi isso, assim, inclusive, que a gente está escrevendo no Prêmio Jabuti, porque isso é uma coisa que eu comentei com a editora, que tem uma certa sofisticação nos narradores, assim, que nem tu disse, a história ela não é contada assim, de um modo direto, ela começa como se fosse uma coisa cotidiana e de repente o fantástico se insere ali. Então isso eu acho que não é tão comum na literatura de gênero, pelo menos o que eu li, nacional e tal. Eu não vejo isso tanto, sabe? Então acho que isso aí talvez seja um diferencial que pode ter uma valorização, sei lá, nesses prêmios. Claro que a gente sempre tem a expectativa de ganhar um prêmio, né? Mas eu acho que isso talvez seja um diferencial, entendeu? Porque a gente percebe que tem essa diferença. E aí não estou nem dizendo que é melhor ou pior, não estou dizendo que por isso ele é melhor. Não, não é isso. É que é uma coisa assim, que ele é um. Eu uso a palavra sofisticado, sabe? Eu acho que os meus narradores mais sofisticados do que o que eu vejo, o que eu li aí recentemente. E isso que eu quero dizer, não é que seja melhor ou pode ser pior. Pode ser assim, achei uma merda, porque o narrador é sofisticado demais e não chega na história, entendeu? Isso é uma característica, para o bem ou para o mal, né? E fazer sentido para o outro. Eu, particularmente, como bom mineiro, eu adorei. Porque para mim parecia que eu estava ali, sentado naquela roda de amigos, né, contando ali um caos. E você sempre tem aquele amigo que inventa uma história aqui, que faz isso, que faz aquilo. Então, para mim, aquilo era um cenário muito familiar, né? E até, sendo bem sincero, até mais agradável do que começar a história e o cara tropeçou, caiu no portal, ou achou uma varinha mágica, sei lá, foi para outro reino. Né? Eu entendo que esse tipo de narrativa, ela às vezes é boa, mas tem hora que eu fico, tá, peraí, mas que o portal, narrativa, tal.
E já tem pessoas, obviamente, que vão preferir, né, receber a carta de Hogwarts, e outras pessoas, como eu, vão preferir esse bate-papo de boteco, né? E aí você, já até aproveitando o gancho dessa coisa do cotidiano, de transitar entre gêneros, né? Você falou muito disso, de como é administrar, dessa facilidade criativa. E como que é administrar esses vários interesses para não terminar sobrecarregado? Eu acho assim, tudo é uma questão de disciplina, né? Eu sou um cara antigo, eu já trabalhei em muitas coisas na minha vida, já trabalhei com publicidade e propaganda. A maior parte da minha vida foi publicidade e propaganda. Eu já fui professor, até me considero ainda professor, mas no momento não estou lecionando. Dei aula por 15 anos na faculdade de realização audiovisual, dava aula de direção, dava aula de roteiro. Enfim, já trabalhei até como Uber, né? Então, mas de uns tempos para cá eu estou vivendo só de literatura, o que é uma coisa bem difícil, né? Porque eu conto nos dedos as pessoas que vivem de literatura, né? Então, mas por que eu digo que eu vivo? Primeiro, porque eu sou bolsista da CAPES e eu ganho uma grana para estudar escrita criativa. E isso é parte do meu salário, digamos, é essa bolsa. Eu considero isso fruto da literatura. Pode ter uma controvérsia, não, isso não é de literatura, tu ganha, tu vive de ser estudante. Não, tudo bem, mas estudar o quê? Estudando o quê? Não é escrita criativa? E, ao mesmo tempo, eu tenho feito trabalhos envolvidos com a área. No momento, inclusive, eu estou com um trabalho bem grande, uma biografia que eu fui contratado para escrever, do Cláudio Cury, que é um cara que trabalha com precatórios no mercado financeiro, um cara que super bem sucedido e que tem uma vida interessantíssima, assim, o cara tem histórias incríveis e estava a fim de botar isso no papel, mas não é escritor, e me contratou. Então além desses trabalhos autorais meu, ainda tenho esse, que é o meu carro-chefe do momento. Então, como eu estou vivendo de literatura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me organizar nesse sentido. Então, acho que a disciplina é o fundamental dessa história. Né? O principal é tu criar uma disciplina. Agora, realmente, quando tu começa a produzir várias coisas diferentes, né, às vezes isso entra em choque. Mas o que eu faço? Normalmente, se eu for te dizer agora, eu vou te dizer que eu tenho, assim, 7 projetos. Tá? Mas, assim, eu foco em 2 ao mesmo tempo, no máximo. Normalmente é um. Mas agora, por exemplo, com esse negócio da biografia e do trabalho de conclusão que eu tenho lá para o doutorado, eu estou focado em 2. Tá? 2 eu ainda consigo, mas eu tenho que dividir. Eu tenho que fazer assim, um é de tarde, outro é de noite. Porque o que acontece é que tudo é questão de tu buscar. Eu acho que isso aí já é até assim uma dica, digamos, que o pessoal quer escrever, né? Então, eu acho assim, tudo tu tem que buscar o teu ritmo, o teu jeito, a tua melhor maneira. Mas uma coisa que isso aí não se escapa. Tu tem que ter uma rotina. Tem que criar uma rotina para escrever. Se não criar uma rotina para escrever, tu nunca vai ser escritor profissional. Tu até pode publicar um livro, tu até pode publicar contos separados, mas tu quer entrar num ritmo de publicar toda hora um livro, vai ter que criar uma rotina. Né? Então, isso é o primeiro passo. Assim. E eu, como agora estou só com a literatura, a minha rotina está baseada nisso. Entende? Então, e é como eu digo, daí eu entro num projeto. Eu agora, por exemplo, antes de eu começar esse da biografia, eu tinha que terminar, eu tava fazendo que é um livro que vai ser publicado também pela VEC, talvez no final do ano, que chama Sete Gatos, ou vai se chamar Sete Gatos, ou Sete Gatos, Sete Vidas, tá? Que é um livro que eu estou organizando também e escrevendo um dos contos. Que são contos longos, porque sete contos para um livro, tu imagina, se for continho de 3 páginas, dá um folheto, né? Então são contos longos. E eu tinha que terminar meu conto, mas, vou terminar esse do gato antes de começar o outro, entendeu? Porque quando eu embarco numa ideia, eu só fico pensando naquilo, entendeu? Aí eu tô fora, fazendo alguma outra coisa, me vem uma... Porque tem muito isso de como tu trabalha o teu processo criativo. No meu caso é assim.
eu embarco, então, às vezes eu não tenho muito problema de blank page, assim, de a página branca, ai, me deu um branco. Eu não tenho, porque eu posso até estar, assim, meio, sei lá, meio deprimido, não estar conseguindo escrever, sabe? Mas se eu pegar, assim, dentro da minha disciplina, dizer assim, pô, agora é 9 horas, está na hora de eu escrever, eu sento, abro ali o computador, pego a coisa que eu quero escrever, eu começo a ler aquilo ali, já começa a me dar as ideias, eu já começo a escrever, entendeu? Então, tudo é uma questão da disciplina que tu tem que ter e da tua rotina, tu organizar a tua rotina em função disso, né? Então, agora eu tenho, assim, ó, publiquei os piores contos de horror, já está publicado, não foi impresso ainda, mas já está em pré-venda, Sete Pecados Canibais, que depois a gente pode falar sobre ele. Estou com esse livro de poesia pronto, que se chama O Mal do Século. Eu estou com essa biografia para escrever. Eu estou com outro livro já aprovado pela AVEC, que eu queria fazer esse ano, mas vai ficar para o ano que vem, em função disso tudo que eu estou dizendo, que é o Maníacos de Porto Alegre, que é um true crime. Que mais? O dos gatos, né? Que também já a minha parte já está mais ou menos pronta, já está pronta, agora tem os colegas. Mais um outro romance que chama-me uma espécie de continuação desse Confissões Perdidas, assim, chama Mentiras Desperdiçadas. E um outro romance que eu estou elaborando lá para o doutorado, que é o 2020 foi o melhor ano. Então são 8. São 8 livros, 2 já, um publicado, o outro já no prelo, vamos dizer assim. Então tem mais 6 ainda que eu estou trabalhando. Tem outro pronto, tá ok, são 5 para trabalhar, entende? É bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, tu vai ver, né? É bastante coisa, mas é tudo, com exceção desse de poesia, que eu não tenho nem ideia de quem vai publicar, qual editora. Até ideia eu tenho, mas não entrei em contato ainda, né? Os outros todos já estão encaminhados, cara. Porque eu tenho essa parceria com a AVEC, eu sou autor da AVEC, então esses de terror, de fantástico, é tudo para eles lá, já está tudo encomendado, sabe? É. É legal ver esse ponto de vista, né? E traçando um paralelo aqui na minha área de atuação, que é os esportes, a gente sempre tem aquela dúvida, né? Do quanto que é talento e o quanto que é esforço. E trazendo isso para essa área da escrita, né? O quanto que seria essa criatividade, a inspiração, e o quanto que é rotina, né? O quanto que é trabalho. E pelo que você me fala, né? A impressão que eu fiquei é que tem sim a parte criativa, tem essa habilidade, mas tem que colocar em prática. Não se trata só daquela inspiração divina, né? E aproveitando, como que você faz essa divisão aí? É assim, eu falo assim uma coisa assim meio brincando, mas falando a verdade, assim, eu gosto de usar umas frases, assim, uns aforismos meio desaforados, né? Mas assim, a diferença do idiota, do louco, pro gênio é que o gênio escreveu o negócio, entendeu? O outro ficou só pensando. Então, aí tem toda essa outra parte que tu diz assim, ó, aí é a transpiração, sabe? Aí é a coisa assim que, cara, tu tem que sentar e botar no papel. Tu tem que fazer, não é só tu ter a ideia. Ter ideia, muita gente tem. Quantas pessoas não têm ideias brilhantes que nunca foram para o papel ou para as telas? Milhares, né? Então, aí é que é a diferença, assim. Claro, não estou dizendo que são loucos, mas assim, né? A gente gosta de falar que que o artista tem um lado meio louco, e é isso, a diferença daí, às vezes, o artista que tem esse lado meio louco, se ele não escrevesse, não botasse, não filmasse, não pintasse no quadro, ele ia estar caminhando pela rua falando, entendeu? E tem uma autora, que eu não vou lembrar o nome, mas ela falava que escrever é autorizar a esquizofrenia. Durante o momento que você está escrevendo ali, você é livre para pensar, para delirar, fazer tudo ali, né, que você achou, que você quis, e depois você volta ao normal. Dentro de uma tese parecida com essa minha, mas mesma linha de pensamento, assim, né? E eu concordo, eu acho que porque é assim, entendeu? A gente tem, porque o cara que chega ao ponto, porque as ideias, eu acredito que basicamente todas as pessoas que consomem arte,
elas têm um desejo de serem artistas, tá? Agora, tem várias coisas no meio disso, né? Muitas coisas. E a principal delas é o capitalismo, vamos dizer assim, a questão financeira, quer dizer, nem todo mundo pode se dar o luxo de... Porque é um luxo. Pelo menos em algum momento da tua vida, tu tem que ter uma espécie de suporte para começar isso aí, entendeu? Porque não é uma coisa... O cara que está ralando lá desde cedo no trabalho, da periferia, pegando o ônibus, ele não vai ter esse luxo, ele não tem esse espaço, né? Porque a vida dele está consumida por essas outras coisas, né? Então, claro que acaba que o artista ele é um privilegiado. Existem casos, é óbvio, de artistas que são periféricos e conseguiram dar um drible nisso aí, às vezes por ajudas governamentais, enfim, mas normalmente não é o que acontece, né? Normalmente é o pessoal da classe média mais alta, assim, ou classe alta mesmo, que tem uma oportunidade de poder ter um mínimo de espaço para poder manifestar essas coisas, né? E aí vem a questão das questões técnicas. Todo mundo tem, assim, as suas coisas. Como diz quem consome arte, né? Todo mundo tem as suas ideias, as suas coisas. E aí existem questões técnicas que tu tem que aprender, que tu tem que, né, dar um jeito de resolver como que tu vai fazer aquilo ali, né? Então eu já vou aproveitar aqui essa tua fala e já vou jogar duas perguntas junto. Porque eu sempre escuto aquele mito, né, do escritor, né? Que o escritor não tem técnica, tem que bater a inspiração e ele cospe o livro ali e pronto. Né? Então, como que é o seu processo de formação, né? A técnica ali do escritor e já aproveitando, qual que é essa diferença, né, do escritor profissional para o cara que tem um hobby, para um cara que gosta de escrever. Talvez ele até lance um livro, talvez não, mas ele tem outras coisas para fazer e não tem a escrita como uma profissão. Eu acho assim, ó, primeiro, essa questão do mito do escritor, da técnica. Eu acabei indo por um caminho de estudar a escrita criativa. Então, se eu falar que não tem, que não, parece que eu estou cuspindo em cima do prato que eu comi. Mas eu, por um lado, eu acho que é possível tu ser escritor sem ter formação nenhuma, tá, na área. Acho até normal, na verdade. Mas uma coisa tu tem que ter. Tu tem que ter uma boa base de leitura para fazer sua referência, assim, sempre. Então a gente estaria falando de algo tipo um estudo formal, que seria ir para a faculdade, aprender essas técnicas, mas também tem esse estudo informal, que seria ler, consumir. Seria alguma coisa nessa linha? Exato. Exato, eu acho que aí é que tá. Isso tem que ter, no mínimo. Tu tem que consumir, para tu pensar assim, que tipo, eu quero escrever. Tu pode ter uma ideia, mas assim, porque ser escritor não é qualquer um que escreve, entendeu? Por quê? Porque exige uma certa técnica. Ah, mas eu tenho que estudar isso. Não, não necessariamente. Tu pode aprender de uma forma autodidata e informal, ou seja, lendo os grandes autores e vendo como é que os caras fazem, sabe? E aí tu vai chegar no teu estilo. Acho isso totalmente normal e acho não só possível, como conheço muitos casos assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu, como sou do meio acadêmico, eu não deixo de achar que é importante defender assim, o estudo do troço. Apesar de que a gente vê muito, vejo isso com colegas, com pessoas de formação, tem o lado do estragar, né? Porque aí, às vezes, tu começa a querer botar muita técnica em cima de uma coisa e quando vê, tu está pasteurizando, está fazendo igual a todo mundo. Então tem que cuidar, né, nessas horas para não estragar. E com relação a outra pergunta, qual era mesmo do... Ah, a diferença, tá. Essa aí eu tenho uma opinião mais firme, assim. Eu acho que a diferença, basicamente, é aquilo que eu falei antes, é tu ter a rotina. Eu acho que essa diferença não é publicar ou não publicar, porque eu acho que publicar envolve outros fatores. Às vezes tu pode não ter uma editora que se interesse pelo teu trabalho, tu pode ser muito bom ali no trabalho, a ponto de terminar o livro, ter um produto final, uma qualidade profissional, mas tu não tem aquele link para chegar numa pessoa, e isso já é uma outra característica, diferente um pouco da característica que o cara tem que ter para escrever,
sabe? Que é aquela coisa do se vender, né? Pode não ter isso. E não por isso que não vai ser um escritor que eu chamo de escritor profissional. Porque, para mim, que é o escritor profissional é o cara que ele tem uma rotina para escrever, ele escreve toda hora, tudo bem, não precisa ser todo dia, mas ou ele pode falhar um mês e tal, mas ele não pode, eu escrevi agora, o ano que vem eu vou escrever. Não, aí tu já não é. Aí é como tu disse antes, é um amador, é o cara que faz, né, por diversão. E essa, para mim, é a principal diferença. Não o fato de publicar ou não. O fato de publicar é uma decorrência que envolve outros fatores, enfim. Mas eu acho que esse fator de tu ter a rotina, de tu sentar e fazer, e produzir até o final também. Também tem isso, né? Ah, escrevi, mas escreveu um pedacinho, largou. Aí não é, né? O escritor ele vai lá e conclui. E outra também, e não só ir até o final e pronto. Ter uma o que eu considero também que faz parte disso, que seria o escritor profissional, é ter uma certa interlocução, pelo menos com alguém, com uma pessoa que seja. Alguém tem que ler. Escreveu, dá para alguém ler ali, que aí completa o ciclo, entendeu? Porque também tem que ter o leitor está na ponta final daquilo ali. Aí vai dizer, mas só uma pessoa leu. Bom, tudo bem, uma leu, mas é o leitor. Né? Agora, se ninguém leu, ele não se concretizou, sabe, como um livro. Porque ele fez, ele está no meu computador, ele está pronto, mas ninguém leu. Então, se ele existe mesmo, aí eu entro até na questão dos meus personagens, ele existe mesmo uma coisa só da minha cabeça, entende? Ele tem que ter uma interlocução, ou duas que seja, mas assim, né? Aí eu acho que se completa. Daí eu acho que se a pessoa tem rotina, escreve toda hora, concluiu pelo menos um ou dois livros, sei lá, e mostrou para alguém ler, ele já entra no que eu considero um escritor profissional. Remete muito àquela analogia do esporte, né? Você tem um atleta do fim de semana, aquele que gosta, né, de jogar uma pelada ali e tal, e você tem o cara que treina mesmo, né, para ganhar, tá tentando ganhar um torneio, um título expressivo ali, e mesmo se ele não ganhar, ele tá ali se preparando, treinando todos os dias. Então vou aproveitar essa analogia e vou fazer uma pergunta que serve até para mim, assim. Você, que dica, que conselho você dá para quem quer se tornar um escritor profissional ou até ter essas atividades correlatas, né, que não deixam de ser escritas como ghost, copywriter e por aí vai? Não, eu acho assim, hoje em dia é interessante entrar nessas oficinas de criação literária, assim. Por quê? Porque ali, vamos dizer, se tu nunca publicou nada, né? Só escreveu em casa, ali tem vontade. Porque ali primeiro, tu tem essa interlocução, tu tem as outras pessoas que têm um interesse parecido com o teu, e aí, com essa troca, tu começa a entrar no meio, então tu sai um pouco dessa coisa solitária do autor, que tá só ele e o computador. Ao mesmo tempo, vai te ensinar técnicas, que se tu, mesmo por mais intuitivo que tu seja e tal, mal não vai fazer, tu conhecer essas outras técnicas, né? Então, esse é o meu primeiro conselho, é procurar uma boa oficina de criação literária, que isso também te ajuda até para amanhã depois tu quer publicar, porque aí lá tu conhece alguém que... Ah, tu não conhece ninguém, tu é tímido, tu é fechado, tá, mas lá vai ter um colega que o cara é amigo dos editores, não sei de onde, entendeu? Porque assim, cria um grupo, cria uma diversidade e tu acaba conhecendo as pessoas. Né? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa eu vou bater de novo na tecla, é tu criar um horário, uma rotina que tu escreva, né? E trate aquilo como trabalho. Porque também tem uma outra coisa que é tipo assim, ó, tu tá escrevendo em casa. Aí um amigo teu te liga, vamos dar uma volta. Mas não, tô escrevendo agora. Tá, não, mas depois tu escreve. Não, não aconteceu isso que não, tô trabalhando, cara. Eu tô trabalhando. O que tá trabalhando? Tô escrevendo aqui um livro. Trata como um trabalho. Porque se tu tratar como uma coisa que, se tô fazendo de brincadeira aqui, tô escrevendo, não tenho o que fazer, tô escrevendo. Bom, aí tu não realmente não vai conseguir ir muito adiante, entendeu? As famosas horas sagradas, né? Aquele momento que é teu e ninguém mais pode interferir nele, né? Que ninguém vai mandar você sair de uma reunião, não fala com seu chefe, pera aí que depois eu volto, né? Exato, exatamente. Porque se tu tá num emprego, num horário de expediente, ninguém te contesta isso, entendeu? Tu vai dizer assim, não, eu tô com o meu chefe aqui na frente, não posso falar, o cara vai desligar e vai dar, tá bom?
né? Agora, por que tu tá escrevendo? Não, para aí, vamos, larga isso aí, vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja, depois tu faz, né? Então é um pouco isso, assim, né? Porque hoje em dia não, vamos dizer, no Brasil é assim, ó. Ah, eu sou escritor, mas tá, mas tu trabalha com o quê? Minha época era muito aquela questão do professor, né? Além de dar aula, você também trabalha? O músico, né? O músico é bom. Sou músico, tá, mas trabalha com o quê? Porque é assim, né? A gente sabe, não é? Como eu te disse, assim, hoje eu estou vivendo de literatura, mas eu não sou uma realidade, assim, eu sou uma exceção. E não é assim, ó. Ai, comecei agora, caiu do céu, estou vivendo. Não, eu estou nessa coisa de. Já são 40 anos, assim, desde o cinema, entendeu? São 25 anos de literatura. Então, a gente sabe que não é assim, né? É interessante ver esse movimento de carreira, de profissionalização. E aí a gente falou do passado, profissionalização, como foi a carreira, como você chegou até aqui nesse momento, né? E agora eu queria jogar para o futuro, né? E os próximos projetos, o que vem pela frente? Se não me engano, você falou de 8 novos livros aí, não é isso? Eu tenho bastante projeto. ah, o principal, porque é o que está mais próximo, no momento, principal no momento, que é o que está mais próximo, é esse, Os Sete Pecados Canibais, que é um livro que eu organizei, que eu tive a ideia, vamos dizer, essa ideia de fazer a relação do capitais com canibais. Então, são histórias de canibalismo, são 7 histórias de canibalismo. E aí são, no caso, 7 autores diferentes, né? Tem a Ilka Barrios, tem o Gustavo Gester, tem o Amanda Leonardi, Thaís Barros. É isso, boa. O Botelho, o Jacobsen também, Rafael Jacobsen, e eu. Então, e é bem variado esse time aí também. Tem um pessoal jovem, tem pessoal mais das antigas. E é um livro muito bom, assim, muito bom, porque ele tem essa coisa que faz essa unidade, que é forte, o tema é forte também. É um livro que as pessoas estão tendo muita curiosidade pelo tema, né? E ele agora está pronto, ele está em pré-venda. Se vocês forem lá no site da AVEC Editora e procurarem lá, vocês vão ver que está em pré-venda esse livro, Sete Pecados Canibais. Vai ser publicado a versão impressa agora, em começo de maio. Então, na verdade, já está à venda, né, na pré-venda. E aí a gente vai começar a divulgar mais, enfim, nas redes, agora, quando sair o livro físico mesmo, né? Esse é um projeto que eu estou bem empolgado, assim, porque eu organizei, né, também. Legal. E assim, sendo bem sincero, né? Os piores contos de horror já te avisa logo na capa o que você pode esperar e tem o prefácio também para reforçar esse aviso. O que a gente pode esperar aí desse próximo livro, afinal, para ninguém depois falar, nossa, você não me avisou, não estava pronto para isso. É, esse aí também é bem pesado, assim, também é bem pesado, né? Inclusive, o meu conto desse dos canibais talvez seja o meu conto mais pesado. É, inclusive mais do que qualquer um que esteja nos piores lá, né? Mas tem uns mais levezinhos também. Não chega a ser, meu Deus, que livro que eu não vou conseguir ler porque é muito pesado. Não, tem uns contos bem-humorados ali. Tem um conto da Thaís que é muito bem-humorado e sem deixar de ser também terror. Mas tem uma pegada. Thaís é uma escritora jovem, super boa. Ela, sei lá, deve ter uns 25 anos por aí, 26. E tem uma coisa contemporânea muito, ela é muito esperta. E tem contos assim mais clássicos, assim, tipo Jacobsen, que escreveu uma releitura do Mercador de Veneza, do Shakespeare. É um livro bem interessante, assim, sabe? Esse livro aí, ele é mais, apesar que tem uns contos violentos, o meu, o do Gustavo, sei lá, o da Amanda, são uns contos mais violentos, ele é um livro menos violento no total do que os piores contos de horror, sabe? Ele é um livro mais digerível, assim. E ele tem uma unidade muito boa, assim, ele dá muita vontade de tu seguir o próximo, porque é separado por pecados. Então, primeiro vem, assim, preguiça, luxúria. Então,
ele te desperta uma curiosidade para saber o que o cara vai fazer se optar o pecado, sabe? E todos eles são histórias de canibalismo. Então, esse é um livro que tá aí, que vai rolar agora. Depois, em seguida, vem esse que eu falei também, que é Os Sete Gatos, que esse já não é de horror, mas ele não deixa de ser um gênero fantástico, tanto que a AVEC vai publicar. Também são 7 autores, também eu estou organizando, e o conceito dele são 7 histórias contadas pelo ponto de vista do gato. Então, é um livro que também é bem nichado, né? O público que gosta de gato, gigantesco, assim, o público. Não, assim, quando eu falei, eu sentei lá com o Arthur, a gente fez uma reunião para 2026, aí eu falei dos meus projetos, né? Quando eu falei desse, brilhou os olhinhos dele, né? E até porque tu vê que não é tanto assim, não tem tanto a ver, não vou dizer que não tem nada a ver, tem a ver, porque ao ser do ponto de vista de um gato, ele é uma literatura fantástica. Isso é inegável, porque o cara que é realista, ele vai dizer assim, não, mas o gato não fala, o gato não escreve. Sim, claro. Então, por isso que ele é fantástico, né? Mas não é bem assim as coisas não é bem as coisas que a gente vê ali na VEC, né? Porque aí é muito policial, terror, mas tem a ver. Então, esse aí é um livro que ele tem tudo para ser um sucesso. E é um pessoal bom, são escritores bons também, bem variados também os temas, sabe? No meu caso, inclusive, eu estou tão envolvido com a coisa de terror que o meu conto do gato ele é de terror. Mas é o único que é de terror. Aí tem a Maristela Davis, que é autora da VEC também, que ela escreve policial e infanto-juvenil, e o conto dela vai ser policial. E tem outros, tem o Thiago Rezende, que é um roteirista, tem o Altair Martins, que é um baita escritor aí, professor lá, entre outros, né? Pessoal novo começando também, Luísa Diruleg, que eu também gosto, no caso, como eu estou organizando, né? Eu que chamei o time, né? E eu gosto de também misturar pessoal consagrado com pessoal que está começando. Então, acho que isso ter alguém que está começando dá uma frescor assim para o livro, entendeu? Eu acho isso interessante. Não fica aquele ranço, assim, sabe? Então, esse parte mais ou menos da mesma ideia dos 7 pecados canibais, ou seja, reunir 7 autores para fazer 7 histórias sobre um tema. Nesse caso do gato, né? Mas uma coisa totalmente diferente. O leitor vai ser outro. O leitor dos 7 gatos é um, dos 7 pecados canibais é outro, né? Então, esse é outro projeto que tá aí, vai acontecer. Eles só depende de nós, ali, que eu digo dos autores, né? E tem um prazo para o pessoal terminar de escrever e tal. A gente separou por 2 levas. A primeira leva que eu estou na primeira leva já entregou. Então, a ideia é que até o fim do ano a gente consiga publicar, né? Então, né, para reforçar, a gente já vai misturando, sai dos piores contos de horror, vai para o canibalismo, e aí termina no gato, vai para poesia, vai sempre transitando aí entre os gêneros. Não, e tem outras coisas, tem a poesia, né, que eu te falei, que é uma coisa completamente diferente, assim, desses outros, e tem um livro tem a biografia, também é uma outra coisa bem diferente, e tem um livro que eu estou fazendo lá para o meu doutorado, que ele é o mais diferente de todos, que ele é um livro, uma espécie de autoficção, só que contado num outro idioma, ele não é em português, ele é num dialeto que eu inventei. Então, esse aí, dentro dessa palavra que eu já usei várias vezes, sofisticado, esse é o mais de todos, assim. Esse é pretencioso, essa seria a melhor palavra, pretencioso. Mas, assim, eu acho que às vezes é bom ser pretencioso, não pode ser, tipo assim, o cara pretencioso, que tudo que ele faz é pretencioso. Não, mas eu acho que algumas coisas tu não é pretencioso e outras tu é. Eu sou assim, entendeu? Então, nesse caso, como era um projeto também para um doutorado que permitiu que eu pudesse fazer também entrar na área da linguística. O doutorado lá eles pedem, vamos dizer, um livro pronto e mais um trabalho teórico. Então, tipo, eu construí esse
esse dialeto todo, e tem um trabalho teórico em cima dessa construção. E aí eu estou fazendo esse livro também. Esse aí talvez nunca seja publicado. Não sei quem é o louco que vai querer publicar. Não, é porque eu não sei, nunca sabe, né? Mas assim, é porque assim o livro ele é estranho. Se tu abrir a primeira página, tu olha e tu vai dizer, o que que é isso? Tu não vai entender nada. Entendeu? Porque não é em português. Mas só que ele tem uma lógica que, enfim, não sei se vale a pena a gente entrar tanto nesse assunto aqui, mas sim para passar meio por cima, assim, para dizer assim que as pessoas que estão acompanhando, elas compram essa lógica, entendeu? No momento que tu entende aquela lógica, tu consegue entender o livro. Essa que é a questão, assim. Mas enfim, isso ficaria para uma outra entrevista, assim, né? Com certeza, já abre espaço aí, né, para outras entrevistas, mas como fã de jogos aqui, eu confesso que deu uma curiosidade, porque é uma premissa de um jogo bem legal, o cara tentando descobrir uma língua, tendo contato com outra coisa, eu mesmo já viajei aqui. Ele tem a ver um pouco com esse conceito de jogo, não no sentido assim de que o jogo ele uma questão psicológica que tem, que quando tu, vamos dizer assim, tu tá lendo esse livro, quando tu descobre o código, aquilo ali te dá um prazer, entendeu? Te dá um outro, o que no início parece um grande desprazer, porque tu não tá conseguindo ler. Tu pensa assim, nossa, isso aqui leva uma hora para ler um capítulo de 5 páginas, entendeu? Mas só que ao mesmo tempo, quando tu começa a descobrir, aquilo ativa uma outra coisa no teu cérebro, diferente do prazer normal de tu ler uma coisa. Por isso que eu acho que eu comparo com o jogo, porque o jogo ele também desperta outros tipos de prazeres, né? Não é só assim a narrativa do jogo. A tua mente está ativa, decifrando as coisas, né? Então é aquela questão do puzzle, né? De vencer, de liberar, evoluir, liberar novas habilidades. Você tem aquela questão do micro desafio que vai mexer com o seu cérebro de uma maneira diferente do livro. Exato. Que ativa teu cérebro em outras instâncias, né? Então, funciona um pouco assim esse livro. Ele é interessante. Eu tô gostando de fazer, enfim. Mas esse é para o final. Não, final do ano que vem, meio do ano que vem. Né? Esse vai ficar. E eu tenho um outro, né, que eu falei aí por cima, só que seria para esse ano, mas eu adiei também, que é o de True Crime, né? Que é o Maníaco de Porto Alegre, que é uma história que aconteceu aqui em Porto Alegre, início dos anos. Não, final dos anos 80 ali, e que ela é contada toda com depoimentos. Então, ela é como se fosse um documentário que as pessoas estão depoimentando, então, tá, o delegado dá um depoimento, a vítima, o parente da vítima dá um depoimento, entendeu? E ela é toda narrada com depoimentos, assim. Mas você vai ficar um pouquinho para depois também, sabe? Porque agora tem outros na frente, assim. Ótimo, ótimo. E para quem quer conhecer um pouco mais do Fernando, né, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz para essas pessoas, né, entrarem em contato com você? Fica à vontade aí, né, agora para divulgar, para promover aí. Ah, hoje em dia, o mais fácil é entrar em contato ali pelas redes sociais, né? Instagram, Facebook, eu ainda tenho Facebook, mas quase não uso, mas uso mais é para isso mesmo, que às vezes alguém vai lá e me contata por lá. Serve bastante para isso, assim. Ainda é só me procurar. No Instagram também, né? Ou através da editora VEC também, né? Que agora eu sou, não vou dizer contratado, porque eles não contratam assim uma pessoa de carteira assinada, mas eu sou autor deles, né? Eu tô com 2 livros publicados lá, vai vir mais um terceiro, vai vir mais um quarto, quer dizer, então ali é minha casa agora, né? Então lá também dá para me achar, né? Se quiser me contratar. Além da escrita, né, você falou a questão da biografia, de contar a história dos outros, você tem curso de escrita, trazer biografia, quem estiver pensando aí, né, em contar a história, é só mandar mensagem para você também. Não, agora, sabe que essa coisa de. Eu já tinha feito um trabalho de ghostwriter, tá, para uma moça que ela é médica. No fim, o trabalho não foi concluído, mas eu recebi.
Eu recebia por partes, eu mandava os capítulos e recebia. Tá? Aí ela acabou desistindo, que tinha uma parte que era bem pesada, assim. Era um livro que ela tinha escrito, só que escreveu de um jeito meio... Ela era médica, né? Não era escritora. E ela queria que eu transformasse em uma coisa bem literária. O trabalho estava ficando super legal, só que chegou uma parte que era bem pesada, da vida dela mesmo, né? E ela desistiu. E aí, e agora surgiu esse outro trabalho. Quem não é ghostwriter, porque ele não tem nem tempo para escrever o Cury, é um cara muito ocupado. Não é nem que ele não tenha o conhecimento, eu também acho que não tem, mas assim, poderia buscar, sei lá, fazer como ela fez lá, né? Escrever do jeito dele, e depois pedir para um ghostwriter reescrever. Mas não, no caso dele, ele preferiu esse esquema mais convencional eu faço as entrevistas com ele e vou escrevendo, né? Mas comecei agora, é um mercado, entendeu? Eu vejo como um mercado, porque às vezes até as pessoas têm, é muito comum com o médico, né? Eu tenho vários amigos médicos que querem ser escritores ou até são, né? O Moacir Scler era um médico, um grande escritor, Celine, enfim, tem vários exemplos, né? Mas também a gente vê pessoas que não têm exatamente aquela condição que eu falei aqui antes de ser o escritor profissional, porque ele é médico, cara. E ele trabalha muito, ele tem muito. Então, mas mesmo assim querem se aventurar, mas acabam se frustrando. Justamente por isso, porque eles não têm essa coisa de conseguir ter esse espaço. Aí, normalmente, quando são já aposentado, e às vezes a solução talvez passe por outra coisa, passe por uma coisa meio ghostwriter, passe por uma coisa meio encomendada, entendeu? Tu tem a tua ideia e dá para um escritor fazer. Ah, então, acho que isso que eu vejo como um mercado. Então, já é a segunda vez que eu fiz esse ghostwriter, agora estou fazendo a biografia, e se aparecer mais alguém interessado em fazer a biografia, com certeza eu... Claro, tem que ter história para contar, né? Porque também não bota o escritor numa sinuca, né? No caso do Cury, ele tem, sabe? O cara me contou histórias incríveis. Então, tipo assim, eu estou motivado para fazer. Não é só o dinheiro, a motivação. O resultado vai ser legal, porque tem histórias interessantes. Agora, se o cara não tem nenhuma história boa para contar, né? O que vai querer fazer uma biografia também? Eu não sei, né? É, às vezes tem coisa assim também. Já fiz trabalho assim também, do tipo assim, a pessoa me dá um conto. Mas um conto, assim, não digo ruim, mas não, assim, não um conto assim, bem finalizado. Conto bom. Então, vou falar desse exemplo que aconteceu. Era um conto bom, mas não tão bem finalizado. Mas que ele queria um roteiro. Entendeu? Daí eu roteirizei. Porque, sei lá, depois ele queria fazer o filme, acabou não fazendo. Tá? Mas, assim, foi feito esse trabalho. Isso eu faço também. Eu também, no mestrado, agora no doutorado, eu estou com esse outro idioma, minha linha está indo nesse outro caminho, mas no mestrado, a minha linha era adaptação literária para cinema. Esse era o meu projeto. Então, eu também tenho um estudo grande nessa parte de adaptação literária para cinema. Né? E eu vejo muitos colegas, meu caso é o inverso, comecei no cinema, fui para literatura. Eu vejo muitos colegas escritores que, tipo assim, o sonho dos caras é ver um livro deles no cinema, entende? Então, quer ver? Vou te dar um exemplo. O Cherchenesky, um escritor conhecido, publica lá em São Paulo. O Cherchenesky é aqui de Porto Alegre, ele está morando lá em São Paulo, ele começou meio comigo lá, nas oficinas literárias. Há um tempo atrás eu encontrei ele, e ele me disse assim, eu consegui, acho que a Companhia das Letras é a editora dele. Ele disse, eu fechei um contrato, 3 livros. Cara, que coisa melhor do que fechar um contrato de 3 livros. E aí eu disse para ele, não, pois é, sabe que eu consegui vender meu livro, Feliz Fim do Mundo, para uma produtora. O cara enlouqueceu, eu disse, que mágica. Cara, né, eu prefiro 1000 vezes ter um contrato de 3 livros com a Companhia das Letras. Mas, enfim, existe quase um fetiche do escritor de ver seu livro num filme, numa série, uma coisa assim. Coisa que para mim não é, porque eu, na verdade, comecei com cinema. Não é que eu não dei importância, eu dou, mas assim, eu acho que não é.
Já fiz filmes, entendeu? De histórias minhas. Mas eu vejo que tem muita gente gostaria de saber mais, gente que eu digo escritores mesmo, gostaria de saber mais técnicas de como passar a sua história para o roteiro, porque são linguagens diferentes e tal, né? Então isso é uma coisa também que eu trabalho, sabe? Que eu faço trabalho de consultoria, tudo que envolve literatura, né? Tem revisão, consultoria. Bom, então eu não vou fazer aquela velha pergunta do que é melhor, né? Se o livro é o filme, etc. Mas eu já vou deixar a dica aí para quem está querendo escrever seu artigo científico, passar o seu artigo científico, transformar ele num livro, para quem está pensando em escrever uma biografia, ou quem tem aquele amigo chato que fica contando história o tempo todo na sua cabeça, procura o Fernando, vende as histórias aí que ele escreve, transforma. Você está com o seu conto pronto, procura o Fernando aí para finalizar, para pegar uma dica para melhorar. No vídeo ele já deu aqui, né, várias dicas ao longo dessa conversa e já colocou isso até com o mercado, né, um meio, um produto a ser vendido e a ser consumido. Essa coisa, tu quer ver, essa coisa de consultoria, eu já fiz várias consultorias, assim, claro que não paga tão bem, mas não importa, é um trabalho, entendeu? Porque o que acontece? Quase que todo mundo que escreve sozinho precisa de uma consultoria. Porque tu não tem interlocução, não adianta tu mostrar para tua mãe vai elogiar, entendeu? Eu tinha uma professora que dizia, a gente fazia os grupos de seminário, que a gente lia os textos e todo mundo criticava o texto do outro, e era pau e pau, sabe? E ela dizia, a Léa Mazina, ela dizia, deve dizer até hoje, ainda dá o curso, quer elogio, mostra para a mãe. Aqui tu não vai receber elogio, sabe? É isso, entendeu? Porque consultoria é uma coisa que a gente precisa, cara, porque a não ser que tu esteja num curso, que lá tu tenha feedback, entendeu? Agora tu escreve sozinho teu livro, tu vai, cara, tu precisa de um consultor que o cara vai ler com atenção tudo que tu escreveu, vai marcar as coisas que não estão boas, vai te dar sugestões, e aí tu vai reescrever o que tu acha que vale a pena mexer ou não, o que tu tem que acatar que o consultor te falou ou não, isso vai da cabeça do escritor, porque também o consultor não é um Deus que sabe acima de tudo, né? Mas é um cara que tem formação para olhar um livro e apontar. Eu dei aula de roteiro por muitos anos, 15 anos, e tinha uma disciplina que eu dava que ela era só seminário. A gente lia os roteiros e discutia. E assim, ó, os erros dos roteiros são sempre os mesmos. Entende? São coisas que se repetem quando são os iniciantes, né? As pessoas são iniciantes, né? Então os erros sempre se repetem. E um cara que tem experiência em consultoria, ele vai logo ver essas coisas no teu trabalho. E isso são coisas que depois que o cara te dá uma dica é simples de tu resolver. E já, às vezes a pessoa tem medo de uma consultoria porque, tipo, alguém vai criticar o teu trabalho, sabe? Aí tu tá a chuva para se molhar, né? Sim, entendi. Então você não vai levar aquilo pro pessoal, né? Não tá criticando você. Mas pelo contrário, às vezes é um vício, uma mania, algo que passa despercebido e que agora você pode tomar uma decisão sobre. E até porque é melhor alguém que tu tá, inclusive, pagando para fazer isso, te dizer com toda a sinceridade, te dar uma sugestão, do que tu publicar o livro e lá adiante uma crítica te dizer, bah, olha o que o cara fez, olha isso aqui. Aí vai doer. Entendeu? Aí sim que dói, quando uma crítica fala ali. Essa filtragem não tem o controle, né? Uma vez que saiu da sua mão, acabou, né? Cada um fala o que quer, pensa o que quer e talvez não seja aquele feedback agradável de ouvir, né? Exatamente, é isso aí. Então, por isso que eu digo, tá na chuva para se molhar, porque isso também é uma outra coisa que, quando a gente. Isso eu dizia lá para os meus alunos no audiovisual, que lá, o curso que eu dava aula, todos os alunos dirigiam um filme. Não era aqueles cursos assim que sorteia 2 filmes por ano para turma, não, é todos os alunos dirigiam um filme. Então, isso, eu disse para os alunos, cara, isso é uma maturidade incrível, porque agora vocês vão ver, porque aí o aluno, ainda mais de cinema, né? Nada presta, eles é que são bons, tu entende? Aí, quando tu faz teu filme, bota para ver que tu vê. Sabe? E aí é um choque de realidade, porque tu vai mostrar para as outras pessoas e aí tu vai te expor. Então, isso, às vezes, é uma dificuldade que as pessoas têm até na literatura e no cinema,
de publicar, porque tu entende, tu tendo uma consciência boa do processo, tu entende que tu vai te expor, sabe? Tu entende que as pessoas vão te julgar sim, uns vão te dizer que o teu trabalho é legal, mas outros vão te dizer que é uma porcaria, e isso tu vai ter que enfrentar, né? Então, se tu acha que tu não tem bola para isso, nem faz. Isso vai acontecer. No final, a gente acaba esquecendo que aquilo é um produto para ser consumido, né? É algo que as outras pessoas vão interagir. Então, vai agradar e vai desagradar. Não quer dizer que é bom ou ruim, né? Mas a crítica vai vir ali de várias maneiras e a gente vai ter que arrumar uma forma de lidar com ela. No fundo, é sempre bom, sabe? É que às vezes a crítica, às vezes passam do limite. Às vezes o cara faz umas críticas que não tem nada a ver, assim, né? Mas faz parte, entendeu? Faz parte. Agora, tem um detalhe, que esse produto, esse aqui é uma particularidade, assim, que não pode se deixar passar a batida, assim, que esse produto, para qualquer um, tanto um filme, quanto um livro, ou uma música que tu compõe, um quadro que tu pintou, tu tem uma relação afetiva que é quase como se fosse um filho teu. Então, tu admite determinadas críticas, entende? Eu acho que assim, a crítica construtiva a gente sempre tem que admitir, a maturidade faz com que a gente admita, sabe? Mas assim, tem coisas que tu não admite e aquilo ali às vezes fica pesado assim para ti. Às vezes é uma coisa que pode te deixar realmente magoado, ou mesmo deprimido, assim. Sim, sim. Então, pelo que eu entendi, também é importante ter aquele filtro, né? De você saber quem ouvir, mas também saber quando ouvir. Como você vai utilizar aquilo é a diferença, porque uma coisa é você ouvir a crítica depois que você entregou o conto, o filme já pronto. Agora, talvez quando você está naquela fase, está tendo a ideia e já está a pessoa marretando a sua ideia, já é um processo completamente diferente, não é isso? Então é importante também a gente desenvolver esse filtro, né? Saber de quem ouvir e quando ouvir. Se você está começando a ter a ideia, talvez não seja legal colocar ali para alguém que vai criticar e matar essa ideia, né? Mas depois ali que você já tem aquela ideia pronta, já entregou um ponto, aí você pode ter essa crítica, já é um processo completamente diferente, né? E é bem legal pegar esses insights aqui de quem viveu tanto nos dois mundos, do visual, digamos assim, e do escrito, porque do cinema para os livros, né? Porque são formas diferentes de comunicação, são formas diferentes de despertar emoções, né? E aí você pode usar isso também para fazer crítica, para modificar a sociedade ou para entretenimento, digamos assim. Então, você pode fazer um filme, um livro, não só para bater palma, ela pode ser isso, mas pode ter várias outras coisas envolvidas. E é claro, por mim eu ficaria aqui com um monte de pergunta, tá? Mas senão o pessoal vai me xingar ali, mas eu já deixo aqui o convite aqui para parte 2, 3, 4, para a gente ir conversando, né? Principalmente nesses próximos livros, nessas próximas obras. E também deixo aqui o espaço, né, para você deixar teu recado, tua frase, o que você quiser falar aí no final. O momento é teu, fica à vontade. Não, eu acho que eu já falei bastante, né? Eu gostei muito da entrevista, eu gosto de te falar sobre o processo criativo, gosto de falar dos meus livros. O meu recado é que compre meus livros, né? Vão lá e comprem. O site da editora VEC, a VEC Editora, tá lá, estão lá. Os Sete Pecados Canibais, os piores contos de horror. Vem outros por aí, né? E também para o pessoal que a gente, já que a gente falou disso, né? Para o pessoal que está pensando em se aventurar na área, eu dou sempre a maior força, sabe? Só que siga certos rituais, siga certas coisas que são importantes e bote a cara para bater, né? É isso aí. E eu já deixei aqui na descrição, né, desse vídeo, os links, etc, para evitar aquela pessoa que vai falar: "Ah, mas eu fui procurar, não achei. Ah, me distraí". Não, tá na descrição, é só clicar no botão que você já vai direto lá pro link de compra, tudo certinho, tá? E, logicamente, eu não falei de todos os livros ali, eu foquei mais no que eu li ali, não vou mentir, que foram os piores contos de horror, e eu já deixei aqui que ele é uma experiência única. Você pode não ser um fã do gênero, vai ter o gosto de literatura, mas talvez seja daquela obra ali que você precisa pelo menos ler para falar: caramba, isso aqui não faz muito cara, não é muito meu lixo, mas é uma boa obra, é um bom livro. Tem essa diferença aí. Eu tô muito feliz com esse livro, sabe?
Agora, recentemente, iniciou essa campanha aí que é uma segunda fase. A gente primeiro fez a campanha da pré-venda, e agora vem essa campanha com os resenhistas aí, né? E tem sido muito boa, porque agora que está aparecendo o resultado, porque as pessoas compraram o lançamento, até o tempo de ler, né? E agora que está vindo, está tendo as pessoas conhecidas que leram, compraram aqui e leram, quanto o pessoal como é que chama, os embaixadores da BEC, né? E as respostas estão sendo fantásticas, assim. Eu estou muito feliz, eu já tinha ficado muito feliz com ele, com o livro em si como objeto, né? E é lindo o livro, é lindo com as ilustrações, ele é muito bonito mesmo, sabe? Assim, tipo, não precisa, quer comprar, compra, não precisa nem ler. Basta ter, olha as figuras, já está valendo. Não, é muito bonito. Realmente, está muito bonito o livro, e isso em si já me deixou orgulhoso. E agora, nessa segunda fase, eu estou ficando mais orgulhoso ainda pelo retorno que eu estou vendo. Que as pessoas agora estão lendo, fazendo essas resenhas, e estão me dizendo coisas que são realmente muito legais. Assim. Então, estou super feliz com esse livro. Perfeito. Então, pessoal, mais uma vez aqui eu vou agradecer ao Fernando, né, pela disponibilidade de tempo e compartilhar com a gente, né, toda essa informação. Lembra aí também de curtir o vídeo, compartilhar, mandar aí para os amigos. Mesmo que você não tenha ninguém para mandar, clica no botão de compartilhar que o YouTube reconhece. Vai seguir o Fernando nas redes sociais aí, comprar o livro. Deixa seu comentário aqui falando o que você achou, perguntas, coisas que você quer saber, que aí a gente grava parte 2, 3, os shorts, caixa de perguntas, enfim. A gente dá um jeito e faz acontecer. Mas muito obrigado e espero que você tenha gostado aí, né, do vídeo. Espero também que vocês que estão assistindo tenham se divertido tanto quanto eu aí. Valeu, cara. Obrigado. Salve pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero muito que tenha gostado do vídeo. Vou fazer um disclaimer para esse formato meio estranho, meio assíncrono. É que durante a gravação eu tive vários problemas com a minha placa de áudio, aparentemente ela estragou e eu não consegui captar o meu microfone, né? Então comprometeu um pouco a qualidade do vídeo. Por isso eu decidi regravar as minhas perguntas, né, e inserir esse vídeo no mesmo momento na qual eu tinha feito essas perguntas para o Fernando. E deixei a resposta dele ali sem alteração. Então foi uma forma criativa aí, né, que eu encontrei de resolver essa dificuldade. Deixa aí no comentário, né, se você gostou, se não gostou, o que você achou desse formato, que feedback sempre é bem-vindo. No mais, espero que você tenha se divertido com o conteúdo e muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.